Olá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha câmera com vocês. Aí foi. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Eu sou o professor Renan Galvão, esse é o nosso 11º encontro. Então, a gente está quase finalizando a disciplina, hein? A nossa penúltima aula. Na próxima aula, a gente já vai para a última aula, hein? Então, o semestre voou, né, pessoal? Não podemos dizer outra coisa, o semestre voou. Na aula de hoje, nós vamos abordar a seção 4.2 do livro didático, que é a seção que lida com as especificações dos materiais e dos processos construtivos. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Tá? Eu já vou começar, porque nós temos bastante coisa para ver hoje. O chat de perguntas e respostas está aberto, então eu vou estar sempre dando uma olhada ali para ver se a gente recebeu alguma contribuição, alguma dúvida, tá? Então não deixem aí de enviar sua mensagem, ok? Vamos interagir, não me deixem falando sozinho, combinado? Então, vamos lá. Nessa unidade 4, a gente trabalha com as normas de gestão da qualidade na construção civil. Né? Na primeira aula, a gente trabalhou com as normas que vão abordar a gestão da qualidade, SGQ, né, Sistema da Gestão da Qualidade, falamos da ISO 9000, né, 9001, que aborda a implementação do sistema de gestão de qualidade nas empresas, inclusive, né, na indústria da construção civil. Falamos sobre o programa PBQPH, que também, né, traz várias exigências de qualidade para a construção civil. Conversamos também sobre as ferramentas de controle de qualidade na construção civil. Falamos sobre rastreamento de materiais em obra. Hoje a gente vai falar sobre as especificações dos materiais e dos processos produtivos. E na próxima aula, a gente fala sobre os testes de desempenho. Bom, então, em especificação de material e de processos construtivos. Quem faz isso? Quem é responsável por o quê? Né? Bom, então a gente começa discutindo as atribuições do engenheiro civil. Tá? Esse profissional ele pode elaborar projetos e estudos, assim como fiscalizar e dirigir as obras relativas a drenagem e irrigação, construção de edifícios e suas obras complementares, estradas, captação, distribuição e abastecimento de água, tá? Aproveitamento de energia, máquinas, instalações industriais e fábricas, portos, aeroportos, rios e canais. Essas instalações industriais, fábricas, máquinas, a gente está pensando nas suas instalações, tá? Não nas máquinas em si. Isso aí vai ser outros engenheiros, né? Engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. Portos, aeroportos, rios e canais, saneamento urbano e rural, urbanismo também, tá? Então, redes de coleta de esgoto, né? Drenagem pluvial aqui também já incluiu, tá? Então, sistemas de coleta de lixo também, né? Tratamento de resíduos urbanos, né? Aterros, tá? Tudo isso entra em saneamento urbano. Esse profissional ainda, né, vai poder trabalhar com estudos, projetos na área de engenharia legal, vistorias, perícias, arbitramentos, pareceres, divulgação técnica, dentro aí da área de topografia e geodésia, tá? Instalações de força motriz, mecânicas e eletromecânicas, aqui é o engenheiro mecânico que projeta os equipamentos em si, o engenheiro civil vai trabalhar na estrutura que abriga nessas instalações. Mesma coisa aqui, tá? Instalações que utilizem energia elétrica, usinas, redes de distribuição de energia elétrica, tá? O engenheiro civil tem um papel muito grande no projeto de usinas hidrelétricas, porque ele é responsável pelo dimensionamento de toda a parte hidráulica da usina, né? Então, hidráulica e estrutural, né? Então, a barragem, o reservatório, tomada d'água, a turbina, né? Os dissipadores de energia, depois os canais de restituição de água, os vertedouros, né? Tudo isso é engenharia hidráulica. E ainda outras áreas, né, de geologia, riquezas minerais, prospecção de jazidas, exploração de minas, indústria metalúrgica.
Em linhas gerais, né, ao engenheiro compete a elaboração dos projetos e estudos referentes às disciplinas complementares nas edificações, tais como instalações prediais, sistemas de ar-condicionado, aquecimento solar. Então, por exemplo, né, para a construção de um prédio comercial, vai ser necessária a contratação de diversos projetistas. Tá? Um arquiteto para o projeto arquitetônico, para as definições de acabamento e revestimento, e depois o engenheiro civil para a elaboração do projeto das instalações hidráulicas e elétricas, muitas vezes mais de um engenheiro civil, né? Às vezes um engenheiro, dependendo do porte do prédio, né, um engenheiro eletricista para o dimensionamento das instalações elétricas, um engenheiro civil para o dimensionamento da estrutura, um outro para o dimensionamento das instalações hidráulicas, né, as hidrossanitárias. Tá? Então são vários, né, um outro para as fundações, às vezes. Tá? Então vão existir aí diversos profissionais envolvidos no projeto de empreendimento. Rodrigues e Ruschel, constataram lá na sua pesquisa de 2002, foi publicada em 2002, que em habitações de interesse social, tá, o perfil das técnicas e dos materiais especificados era fortemente relacionado à sua tradição no mercado, seu custo e a sua facilidade de aplicação. Então, quando a gente está pensando em habitações de interesse social, a gente tem, né, uma escolha, isso lá em 2002, né? A gente tem um perfil de escolha de materiais e procedimentos, processos construtivos, marcadamente ali preso à tradição mesmo, sabe? Ao que já está convencionalmente estabelecido. Né? Então, se o material tiver tradição no mercado, tiver um custo adequado e facilidade de aplicação, era o que prevalecia na construção de habitações de interesse social. Tá? Mas hoje em dia isso vem mudando. Né? Hoje em dia a gente vem, as construtoras, elas vêm experimentando mais nesse tipo de habitação. Né? Então, vai fazer um condomínio de casas de interesse social. Eles vêm utilizando, embora materiais, às vezes até os materiais nem tão convencionais assim, né, para a estrutura, mas em processos construtivos mais arrojados. A gente vê muitas habitações de interesse social hoje em dia utilizando steel frame, né, para fazer a sua estrutura, ou então, né, às vezes, wood frame nem tanto, é mais como um steel frame, né? Ou então, blocos de concreto, né, estrutura em bloco de concreto, né, concreto estrutural, né, a nossa conhecida alvenaria estrutural. Às vezes você acaba utilizando algum procedimento de lean construction, lá que a gente viu na primeira unidade, né, talvez as paredes de concreto, né, sistemas que tendem aí para uma maior produtividade, ok? Eu trouxe um exemplo aqui que vai nos mostrar, né, nos apontar em como a legislação lá, né, o programa, o PBQPH, com todas as suas estratégias, recomendações, legislações, regulamentações, né, ele influencia no aprimoramento da qualidade da construção civil. Por exemplo, a concessão do financiamento pela Caixa Econômica Federal, ela está condicionada à especificação de cerâmicas e azulejos como material de acabamento em determinados ambientes. Tá? Ou seja, a Caixa Econômica ela exige que, para financiar a casa, né, determinadas áreas precisam ter, principalmente, né, as áreas molhadas, precisam ter acabamento em cerâmica e azulejo. Se não tiver, a Caixa não vai financiar. Hoje em dia, a Caixa ela já é muito mais exigente, o que tem garantido um padrão mínimo para as edificações, para as habitações de interesse social. Porque aí quem for construir, a construtora, o empreendedor, ele sabe que ele vai ter que seguir as especificações da Caixa para conseguir vender depois, né? Porque vai vender via financiamento, tá? Flores 2011 opta pela escolha dos materiais sustentáveis, tá? Então esse autor, ele aponta que cada escolha é sustentável em contextos específicos, porque ela vai ser impactada por vários fatores. Função e uso do sistema, local de aplicação, local da obra, hábitos dos futuros moradores. Tá? Então, todos esses fatores constituem as diretrizes
e afetam os requisitos que os projetistas devem levar em conta. Então, por exemplo, eu quero utilizar um material que é mais sustentável, mas se esse material não estiver disponível na região que eu quero aplicar, eu tiver que transportar ele de um ponto muito longe, o que eu vou gastar no transporte desse material já compensou qualquer sustentabilidade que eu fosse ter utilizando esse material, entendeu? Então, localização, né, função, uso do sistema, tudo isso influencia muito, né, e precisa ser considerado em contexto. É muito importante verificar quando a gente está, né, falando de sustentabilidade dentro das nossas escolhas, né, como projetistas na construção civil. É importante verificar o consumo de matéria-prima para a produção do material, né, a emissão de poluentes como dióxido de carbono, tá, a toxicidade dos componentes, como se faz depois o descarte do material, né, como que é esse material como resíduo, e, claro, o consumo de energia na produção do material, tá? Para a gente poder aí, né, dentro das nossas possibilidades, escolher materiais mais sustentáveis. E vão existir requisitos técnicos aí na nossa escolha, né, para a gente poder estudar, para a gente poder escolher os nossos materiais e principalmente aí, as nossas metodologias construtivas. Que requisitos técnicos são esses? Custos, conhecimento técnico da obra e do processo construtivo e a qualificação da mão de obra. Então, não adianta eu querer usar um determinado processo construtivo se eu não tiver uma equipe qualificada disponível para trabalhar com esse processo, né? Com esses materiais, com esse processo. Exigências legais, uso específico e condições de contorno da obra, geração de impactos ambientais, tá? Como que é a geração de resíduos dentro desse processo. E claro, né, um requisito técnico fundamental que é durabilidade. Desempenho e manutenção. E aqui a gente tem algumas estratégias para melhorar a nossa escolha, né? Uma delas é valorizar a economia local, tá? Então, sempre que possível, né, se você vai fazer um empreendimento em uma região, tente comprar, né, os seus insumos daquela região dentro da medida do possível. Ali, valorize a economia local, gere emprego e renda para aquela economia, né? Escolher itens mais duráveis e versáteis. Pensa bem, né, quando a gente fala de sustentabilidade, que obras duráveis são muito sustentáveis, porque daí eu vou precisar sempre construir menos obras. Se uma obra é muito durável, eu preciso construir menos obras, porque ela vai durar por mais tempo. Então, isso vai me gerar um menor consumo de materiais e menor geração de resíduos. Então, durabilidade, né, escolha de materiais duráveis é uma questão central na discussão de sustentabilidade na construção civil, né? E ainda, estar atento ao momento da manutenção. A gente viu na aula passada a importância das manutenções preventivas, né, antes de ter que fazer uma manutenção corretiva, e priorizar aquela escolha de material e de metodologia construtiva, escolher, né, priorizar aquela que gere menos resíduos e entulhos. Bom, né, a gente passou por alguns pontos principais sobre escolha de materiais. Eu gostaria de trazer como assunto da nossa aula de hoje a compatibilização de projetos, tá? Então, nós sabemos hoje em dia, né, ainda mais, né, pensando que hoje em dia nós utilizamos muitos softwares para fazer
os nossos desenhos, os nossos dimensionamentos de desenhos, a gente sabe que eu sempre acho muito engraçado, porque muitas vezes a gente, né, usa aquele discurso, a gente está utilizando a tecnologia ao nosso favor, né, para diminuir a quantidade de trabalho que a gente tem. E é um pouco debatível essa afirmação, porque eu não acho que diminui a quantidade de trabalho. Eu acho que aumenta a produtividade, mas a quantidade de trabalho se mantém, né? Hoje em dia, né? Mas a grande vantagem é que hoje em dia os projetos eles estão mais detalhados, né? Mas o número de pranchas aumentou muito, né? Antigamente que era tudo manual, né? Muito tempo atrás que os projetos eram todos desenhados manualmente, né? O número de pranchas era mais reduzido, tá? Hoje em dia o número de pranchas aumenta, né? Aumentou muito. Então, assim, eu não diria que a tecnologia ela vem para diminuir o nosso trabalho, ela vem para aumentar a nossa produtividade. Tá? E hoje em dia, né, a gente precisa prezar muito as empresas, né, as construtoras e os escritórios de projeto, eles estão cada vez prezando mais por uma boa compatibilização de projetos. E você, engenheiro de obra, precisa ficar atento a isso também, tá? Essa compatibilização de projetos ela pode ser realizada por um arquiteto, por um engenheiro ou por um terceiro profissional, tá? E essa compatibilização é uma atividade de gerenciamento e integração, tá? A palavra-chave, integração de projetos correlatos em busca da adequação entre eles e do alcance do padrão demandado pelo SGQ, pelo Sistema de Gestão da Qualidade da Obra. Né? Vai estar lá dentro do SGQ da nossa obra, né, a implementação de todo um sistema de compatibilização de projetos. Basicamente, compatibiliza projetos, o que a gente está fazendo é uma sobreposição de projetos, tá? Buscando aí eventuais interferências de um projeto em relação ao outro. Então, o que a gente faz isso? É sobrepor projetos e ver se está tudo certo ou se tem algum conflito entre esses projetos. Sei lá, é uma tubulação que está passando no meio da viga e não foi previsto nenhum tipo de furo. Né? Então, eu preciso o ideal sempre é que a gente faça essa compatibilização durante os projetos e que a gente identifique, né, esses conflitos de projetos na etapa de projeto, para que possa ser arrumado. Né? Então, a compatibilização ela vai evitar problemas, principalmente, né, durante a execução da obra, vai evitar manutenção depois, vai evitar gastos não previstos, inclusive gera economia, tá? Projetos bem compatibilizados gera economia na obra. Evita aí o famoso jeitinho brasileiro em obra, né? Evita o famoso jeitinho em obra que sempre resulta em problema. Então, pessoal, vamos aproveitar aí que vocês estão, né, nesses anos de formação de vocês. Então, né, vamos tirar aí essa cultura de obra, de dar um jeitinho, de improvisar, de tomar decisão de última hora, né? Vamos tirar isso aí da nossa cultura profissional e empresarial, né? Vamos esquecer esse jeitinho aí, tá? E vai gerar economia no sentido também de que vai evitar gastos não previstos, né? Então, se o meu projeto está bem compatibilizado, ele é um projeto que não vai ter nenhum imprevisto em obra, porque se eu tiver por exemplo, se eu tiver algum problema de compatibilização, eu vou ter que muitas vezes, eu vou ter que arrumar em obra, né? Então, eu vou ter que muitas vezes quebrar alguma coisa, gerar entulho, refazer, retrabalho, né? Perder algum material, substituir algum material. Tudo isso me gera gastos, né? Gastos não previstos. Então, se eu tenho um projeto bem compatibilizado, todos esses gastos já saem aí da minha lista, né? Da minha carteira aí. Esse gráfico aqui é um diagrama da lei de Sitter, tá? Que ele vai trazer um ponto muito importante, tá? O quanto antes eu
fizer a minha intervenção e corrigir o meu problema, menor, tá, será o meu custo. Então, se eu cruzo os eixos aí de custo relativo à intervenção versus o período do tempo, eu encontro uma curva, uma parábola, né, uma espécie de parábola, onde eu vou tendo diversos períodos aqui na minha linha de tempo, tá, no meu eixo do tempo. Veja bem, se eu preciso fazer alguma intervenção na minha obra, eu percebi algum conflito, tem alguma coisa errada, tem que fazer corrigir alguma coisa, tá? Tem que fazer uma intervenção. Se eu detecto essa intervenção na etapa de projeto, o meu custo é praticamente nulo, tá? Meu custo é muito pequeno. Agora, se eu identifico o que eu preciso fazer na etapa de execução, aí eu já começo a ter custo. Né? Ó, veja que se eu preciso fazer uma intervenção na etapa de execução, esse custo ele já aumenta, né? Ele vai de mais ou menos 1 aqui para 5, ele já quintuplica, né? Mas tá razoável ainda, né? Tô ali na execução, na hora que eu tô fazendo, percebi, já arrumo. Não é o ideal é estar tudo bem compatibilizado e identificar tudo em projeto, mas identifiquei na execução, menos mal. Agora, imagina se eu entrego a obra, tá? E depois eu tenho que fazer uma intervenção com a obra entrega, numa etapa aí de manutenção preventiva, né? Aí esses custos já aumentam, ó, já vai de 5 para 25, né? Quintuplica de novo. E depois ainda, se eu tiver que fazer uma manutenção corretiva, esse custo é muito mais caro, tá? Vai lá para 125, né? Aumenta mais de 100, né, vezes em relação à etapa de projeto, né? Mais de 25 vezes em relação à etapa de execução. Tá? Enfim, o que esse gráfico mostra, o que essa lei de Sitter diz, é que conforme você avança nas etapas da obra, né, e nos períodos de manutenção, nos períodos de tempo em geral, qualquer intervenção que você for fazer vai ser muito mais custosa. Tá? Daí a importância de uma boa compatibilização de projetos, né, uma execução correta e manutenções preventivas periódicas. Evite esses gastos com intervenção. Gastos tão elevados. Sempre o ideal, né? Arruma tudo o projeto, deixa um projeto bem afiado e uma boa execução. As correções, elas serão mais duráveis, mais fáceis de executar e mais baratas quanto mais cedo forem executadas. É essa a principal conclusão da lei de Sitter quando a gente olha aquele gráfico, né? Quanto mais cedo a gente executar essa intervenção, essa correção, mais duráveis, mais fáceis de executar e mais baratas elas serão. Pode-se observar que o custo relativo da intervenção aumenta com o aumento de tempo levado para realizá-la. Outro ponto é que conforme se passa de uma etapa da obra para outra, o custo também aumenta, né? Ele vai se quintuplicando, tá? Por isso é importante tentar detectar tudo no projeto. Tá? Não deixar isso para arrumar esse erro depois que a obra está entregue, né? Aí, meu filho, aí é dor de cabeça, viu? Temos aqui alguns problemas, né, algumas imagens aí de como não fazer, né, faltou compatibilização de obra, faltou compatibilização de projeto aí, e depois na obra, né, os projetos não estavam compatibilizados, e aí na obra, cara, deu um jeitinho, né, complicado. Olha aqui, por exemplo, ó, esses dutos aí, essas tubulações que estão saindo no meio do vão da porta, né, ou então, ó, esses eletrodutos que chegavam aí os pontos de energia aqui, as tomadas aqui, e aí, olha só, mas também isso aqui é um erro de projeto, mas é um erro grosseiro de execução também, né? Porque como é que você faz um negócio desse aqui, ó? Rasgou, cortou esse pilar, parece que tem uma armadura aqui por fora, tá muito esquisito isso aqui. Aqui, ó, é interessante, né? Uma placa de sinalização bem na frente da câmera, né? Essa câmera aqui não vai pegar nada, né? Essa câmera de vigilância. Tá? Então, você tem vários problemas de falta de compatibilização de projeto. E aí você compatibiliza projeto, então, né?
compatibilização de projetos, pessoal, ela é um pouco trabalhosa no sentido de que envolve todos os projetistas. Então, todos os projetistas precisam trabalhar em conjunto para que o projeto fique compatibilizado. Existem diversas metodologias. Tem essa primeira metodologia, que é a metodologia Extranetes, que se baseia na comunicação entre os projetistas e o desenvolvimento de um ambiente colaborativo. Tá? Então, é você manter todos os projetistas em contato, né? Criar um ambiente colaborativo, os projetistas se comunicando, né? Surgiu uma dúvida do hidráulico, liga lá para o estrutural, estou precisando passar aqui uma tubulação no meio dessa viga, o que será que a gente pode fazer? Tem como prever um furo ou é melhor eu desviar? Tá? Então, é essa comunicação, né? Se baseia, né? Essa metodologia Extranet de compatibilização se baseia na comunicação entre os projetistas. Aí nós temos a outra metodologia, que é a de sobreposição de projetos, que por meio de ferramentas computacionais, com a criação de um modelo 3D único, alimentado com todas as informações dos projetistas, é feito essa compatibilização. Né? Então, aqui é sobreposição de projetos. Nós criamos um modelo único, tá? Às vezes, essa compatibilização pode ser feita no plano, em 2D mesmo, tá? Ou, né, se tiver ferramentas para isso e gente para coordenar, faz-se um modelo 3D único e aí a gente começa até começar a se aproximar do BIM, tá? Que a gente discute na sequência, tá bom? Então, pode ser feito esse modelo único, onde todos os projetistas, né, alimentam aí com seus respectivos projetos para ver se está tendo algum conflito, alguma interferência de um projeto em relação ao outro. E outra metodologia é a de lista de checagem, tá? Que aí, nessa metodologia, é uma metodologia em que se encontram as informações mais relevantes a serem lembradas e conferidas durante as atividades de projeto. É uma lista de checagem, tá? Não tem muita coisa para falar aqui. E aí nós temos o BIM, tá? Que o BIM, ele é uma metodologia, tá? De compatibilização de projetos que vem ganhando muita tração nos últimos anos, tá? O BIM, ele vem do inglês, tá? É uma sigla para Building Information Modeling, que seria, numa tradução bem livre aí minha, algo como modelagem da informação do edifício, assim, tá? Que ele vai buscar o quê? Compatibilizar todos os projetos em um único modelo, tá? 3D, mas não somente as informações visuais do projeto. Não, no modelo BIM, tudo é compatibilizado, tá? Orçamentos, materiais, quantitativos, tá? Procedimento de execução de obra, planejamento de obra, cronograma de obra, tudo isso é compatibilizado em um único modelo. Tá? Então, ele é muito universal da obra. Ele é muito importante para todas as etapas da obra, né? Todas as etapas do empreendimento. Então, no BIM, né, Building Information Modeling, empregam-se ferramentas computacionais capazes de gerar um banco de dados, tá? Materiais e quantitativos retroalimentado pelos profissionais envolvidos. Tá? Então, não é somente um modelo visual, tá? É, de fato, um banco de dados com todas as informações nesse, né, alimentado pelos profissionais nesse banco de dados. Esses programas devem ser capazes ainda de retornar informações úteis às outras etapas do empreendimento, né? Então, quando estiver fazendo planejamento, orçamentação, execução de obra, todos os profissionais responsáveis por essas etapas vão consultar o BIM, né? Esse modelo BIM do empreendimento, tá? Vamos discutir mais sobre metodologia BIM na nossa situação-problema, ok? Mas antes de ir para a situação-problema, abordar mais alguns aspectos do BIM, eu gostaria de abrir um momento para dúvidas, tá? Até aqui, pessoal, há alguma dúvida? Eu vou abrir alguns minutinhos para as dúvidas, espero a sua contribuição, seu questionamento. Eu volto já daí para a gente resolver a nossa SP, tá? A situação problema da aula de hoje é sobre BIM, tá? Então eu vou deixar alguns minutos em aberto para as dúvidas e eu volto já com a SP. Enquanto isso, vamos conversar, vamos interagir, ok? Eu vou ficar de olho aqui
no chat de perguntas e respostas. Eu volto já.
Vamos voltar, pessoal, para a nossa situação problema. Não recebemos nenhuma dúvida aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, essa é a SP da aula de hoje. Você é um profissional da construção civil, com bastante experiência em projetos diversos e com atuação em obra. Nesse momento, você foi convidado a dar uma palestra sobre ferramentas computacionais de gestão e compatibilização de projetos. Aí os seguintes questionamentos surgiram na sua palestra, né? Após a sua palestra, você vai precisar responder. O que é a metodologia BIM e quais os princípios e ferramentas computacionais que utilizam essa metodologia? Vamos lá, então. Primeiro, definindo o que é BIM, né? Bioinformation Modeling é a representação digital das características físicas e funcionais de uma edificação, que contém todas as informações do ciclo de vida da construção disponíveis em projeto. Então, é uma representação digital de todas as características da edificação, né, de todas as etapas, ciclos de vida da construção, desde a concepção até depois da sua manutenção. Tá? Então, é esse modelo único, universal, para aquela edificação, que todos os profissionais vão consultar. Né? Então, durante o projeto, todos os projetistas vão alimentar esse modelo, né, com as informações de projeto, e eles também vão consultar para ver sobre compatibilização de projetos. Né? Será que então está tudo bem compatibilizado? Será que eu tenho que mexer alguma coisa? Então, os projetistas vão utilizar esse modelo. Depois, quem for executar vai utilizar esse modelo. Depois, quem for fazer manutenção também vai utilizar esse modelo. Tá? Então, é um modelo que envolve aí uma modelagem 3D, mas não somente, não é um modelo visual somente. Tá? É uma representação digital completa, um banco de dados. Tá? Lembrando, é muito importante entender que BIM não é um software ou uma ferramenta, tá? O BIM, né, esse tipo de modelagem é um conceito. E aí você já tem, hoje em dia, diversas empresas que estão construindo, né, disponibilizando no mercado softwares concebidos a partir do BIM, tá? Mas o BIM em si é um conceito. Quais são os princípios da metodologia BIM? Bom, a primeira delas, integração dos diversos projetos que compõem a estrutura, né? De fato, integração, compatibilização de todos os projetos. Outros princípios, informações acerca dos materiais, as suas quantidades e os seus custos. Então, todos os quantitativos e custos de orçamentação de obra está inserida nesse modelo também. Criar, gerenciar e acompanhar cronograma de obras. Então, toda a fase de planejamento e cronograma das atividades está dentro desse modelo. Tá? Por isso que a gente diz que é um modelo único, universal, que representa a edificação, né? Porque ele é um banco de dados muito completo sobre a obra. As ferramentas, tá, dessa metodologia devem ser capazes de gerir todas as informações que estão sendo alimentadas no modelo e retornar em nível de projeto uma visualização do todo, geralmente em 3D. Tá? Geralmente o que a gente vê, a representação visual que a gente vê desse modelo é uma representação 3D com todas as informações, a gente vai consultando todas as informações. Tá? Então, em linhas gerais, né, o conceito BIM ele vai partir de um modelo compartilhado por vários envolvidos aí no ciclo de vida da obra, tá? Então, pelos engenheiros civis, pelo arquiteto, pelo construtor, pelo gestor da manutenção, pelo coordenador do empreendimento, do projeto como um todo, pelo proprietário do edifício. Tá? É um modelo compartilhado por todo mundo que está envolvido no ciclo de vida do empreendimento. Né? Mais uma figura aí para terminar de ilustrar o que é esse conceito BIM. Né? Então, o conceito BIM ele vai envolver todas as etapas do ciclo de vida de projeto, de uma obra, tá? Desde o seu projeto, a sua construção, execução e a sua manutenção, ok? E aí, um modelo que vai ser composto por todas as informações de projeto, de planejamento da obra, tá? Então, é um modelo que envolve o projeto conceitual, projeto básico, os projetos executivos, todo o projeto detalhado, todas as simulações da minha estrutura, dos meus sistemas também estão presentes nesse modelo, né? Que foi criado
via metodologia BIM. Toda a documentação 2D está inserida nesse modelo, tá? As etapas previstas aí para execução, né, dos meus componentes, do meu edifício em si, toda a logística de construção, cronograma de obras, quantitativos e orçamentos, tá? Tudo isso está no meu modelo. E depois até mesmo, né, a operação de, pensa, né, um modelo que tem tudo do meu edifício, quanto interessante que isso não é para os serviços de operação e manutenção depois da minha edificação, né? Você acessa, você sabe exatamente onde está tudo, não precisa ficar revirando 1 milhão de papéis, tá? Então é uma maneira muito interessante que vem revolucionando a maneira como a gente enxerga, né, gerenciamento de projetos. Dentro da construção civil. Muito bem, pessoal. Temos mais alguma dúvida? Eu encerro por aqui a parte conceitual e também de situação-problema da aula de hoje. Tá? Agora eu vou abrir para dúvidas mesmo. Vocês estão bem quietos na aula de hoje, né? Agora eu vi que tem mais alguns participantes. Antes estava aparecendo menos participantes para mim, agora acho que entrou mais alunos. E vocês têm alguma dúvida? Vocês já tiveram alguma experiência com BIM, pessoal? De repente, estágio em algum escritório de projeto? Ou estágio em alguma obra que tivesse começando a adotar esse conceito de BIM para sua gestão de projetos? Né? Alguém já teve experiência com isso? Aproveite aí para conversar comigo, enviar sua contribuição, tá? Eu vou ficar de olho no chat de perguntas e respostas e eu estou por aqui. Eu volto já. O Esdras comentou que não tem nenhuma experiência, Esdras. Não, é natural, né? Eu também nunca, dentro da minha experiência profissional, eu nunca trabalhei com BIM, né? Eu nunca pude ali botar a mão na massa, né? Trabalhar dentro de um modelo de BIM, que ainda é um assunto novo, tá?
ele já vem se estabelecendo, né, já vem se discutido muito sobre BIM, já vem sendo utilizado já bastante pelas empresas, mas é um assunto bem recente. Para vocês terem uma noção, eu lembro que eu entrei no mestrado em 2015, eu entrei no mestrado. E eu lembro que no ano que eu entrei no mestrado, em 2015, estava começando a linha de pesquisa sobre BIM dentro do meu programa. Eu não trabalhei com isso, né? Mas eu lembro que tinha uma orientadora que orientava um aluno, um dos alunos que entrou na mesma turma que eu, ele trabalhava com BIM. Então, se pensa, né, se na academia, né, se na universidade, né, é um assunto novo, tá? E geralmente a universidade é pioneira, né, nos estudos, então, claro que é um assunto muito recente mesmo, né, dos últimos anos, de fato. Tá? Vamos lá, temos mais alguns minutos pela frente, pessoal. Vamos ver, nós recebemos uma mensagem do Esdras aqui, né? Professor, agradeço muito por sua dedicação e empenho para promover conhecimento para mim. Esdras, eu fico muito feliz, viu, de receber esse feedback positivo, tá? E eu fico à disposição também, tá? Se tiverem dúvidas, podem me contatar por mensagem, né, pelo AVA, tá? Eu fico sempre muito lisonjeado com esse feedback positivo de vocês, viu, Esdras? Muito obrigado. Que bom, Esdras, fico feliz de ouvir isso, viu? É bom saber que a gente causa um impacto positivo na vida dos alunos, né? Acho que o papel da docência é muito isso, né? De promover, né? A gente sempre quando a gente dá aula, a gente sempre espera que, né, que estejamos aí causando algum impacto positivo, né? Muito bom ouvir isso, Esdras. E continue aí firme, estudando aí na graduação, viu? Se dedique bastante. Você é um aluno bastante ativo nas aulas aqui, então se dedique bastante. E depois, na hora que ingressar aí na carreira profissional, vai ser sucesso, eu tenho certeza, viu? Um aluno que aparece aqui como anônimo, ele disse o seguinte: gostaria de fazer o curso Revit presencial, não consigo pessoas que ofereçam o curso na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Na plataforma Conceito BIM utiliza-se esse recurso. O Revit, nós temos, aí é que tá, né? O BIM, ele é um conceito, né? E existem vários softwares hoje em dia que utilizam esse conceito BIM nos seus programas, né?
o Revit é um deles, tá? O Revit você consegue fazer muita compatibilização, tá? De projetos. Modelos, né, tridimensionais muito interessantes. Então, o Revit é um bom exemplo de software que adota conceitos BIM, embora que de maneira limitada ainda, né? Nós estamos pensando mais no nível de compatibilização de projetos, mas ele faz. O Revit usa conceito BIM e o Revit tem se popularizado muito, né, pessoal? O Revit ele tem se tornado muito popular para projetos em geral, né? Em especial projetos arquitetônicos, né? O ArchiCAD é um outro que tem também, que foi um dos primeiros, né, a implementar esse conceito BIM dentro dos seus softwares. O ArchiCAD não é tão popular assim, tá? Mas Revit e ArchiCAD eles utilizam. Então as empresas elas começam, né, a adotar esse conceito dentro dos seus programas, tá? É bem natural, né? Então o aluno anônimo lá de Uberlândia tenta, se não está conseguindo, né? Uberlândia é uma cidade grande, se você não está conseguindo presencial, tenta ir se adaptando aí no online por enquanto, né? Eu acho que a demanda por cursos desse tipo vai tender a aumentar nos próximos anos, viu? Então acho que logo vai se popularizar muito esse tipo de metodologia, né? De software com BIM, né? Implementado ali na sua rotina, né? Com plataforma BIM implementada na rotina. Vai se tornar bem comum. Pessoal, meu tempo acabou, eu nem vi. Né? Passamos uns minutos aí, ó. Mas tá ótimo, não recebemos mais nenhuma dúvida, tá? A última foi a do aluno anônimo mesmo. Então eu agradeço a presença de todo mundo, desejo a todos um bom fim de semana, tá? Bom descanso. Aproveitem bastante sábado e domingo aí. E nos vemos no próximo sábado, que é a nossa última aula, hein, pessoal? Hoje eu dou um tchau, até a próxima, mas sábado que vem já é o tchau definitivo. Definitivo no semestre só, pelo menos, tá? Um abraço então, pessoal. Até sábado que vem, ok? Tchau, tchau.